Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e chegamos na nossa última fase dos movimentos literários no Brasil, que é o período Nacional 2. Bem, começamos aqui com o pré-modernismo, que vai de 1902 a 1922 e recebe esse nome por ter vindo antes do modernismo. Ele é considerado uma pseudo-escola, isto é, porque o termo foi cunhado depois. Já que o modernismo ele veio depois do pré-modernismo, não tinha como o pré-modernismo se auto-intitular, sendo que o modernismo viria depois, a menos que eles previssem o futuro. Então, era uma pseudo-escola, porque o termo ainda não havia sido cunhado, e os autores eram bem diversos e divergiam bastante no conteúdo de suas obras. Porém, eles tinham em comum a visão crítica da realidade brasileira do século XX, isto é bem marcante, a denúncia social e o trabalho com temas históricos e cotidianos. Desta época se destacam principalmente Urupês, de Monteiro Lobato, que traz o personagem Jeca Tatu, que nós iremos trabalhar em breve também, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, Os Sertões, de Euclides da Cunha e Eu, de Augusto dos Anjos. Bem, passado o pré-modernismo, vem, como você deve estar pensando, o modernismo em si, que ele vai de 1922 até uma data não muito bem definida, mas aqui eu vou usar 1940. Ele pode ser dividido em alguns períodos, dentro do próprio modernismo, mas aqui eu vou considerar como o modernismo em si. Ele começa com a Semana de Arte Moderna, que foi uma exposição de trabalhos de artistas que foram inspirados por movimentos europeus, como o cubismo, por exemplo. Eu sei que você já coloriu um desenho sobre o cubismo na sua aula de artes. E aqui se destacam estes 5 autores, que iriam ser conhecidos como o Grupo dos 5. Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Delpicia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. As principais características do modernismo são a busca pela liberdade criativa e formal do artista e também uma visão crítica e realista da natureza e da realidade, ao mesmo tempo que traz uma pegada nacionalista, porque é inspirado pelos movimentos europeus, mas não é só replicar eles puramente, e também com bastante humor, com bastante sátira, bastante ironia. A princípio, ele foi bastante criticado pelos artistas mais conservadores, mas com o tempo começou a se popularizar. Uma dessas pessoas que criticou foi o autor Monteiro Lobato, que falamos aqui. Ele escreve uma carta mais voltada para Anita Malfatti, mas também para todo o modernismo em si, no qual ele opina a sua visão sobre o movimento. Bem, agora eu vou ler um trecho dessa carta que o Monteiro Lobato escreveu. Há 2 espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos rimos da vida e adotando para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedor. Estrelas cadentes brilham intensamente, mas em pouco tempo somem-se nas trevas do esquecimento. Bem, essa carta do Monteiro Lobato, ela exprime bastante a opinião que a maioria dos artistas mais velhos e mais conservadores tinham desse movimento que estava surgindo aqui, Vale ressaltar que não era só ele, não era só o Monteiro Lobato que achava isso ruim, mas ele foi quem escreveu essa carta, que você pode encontrar praticamente inteira na internet. Sugiro que você pesquise depois e leia quando tiver oportunidade.
Bem, como algumas obras desse período, podemos citar Macunaíma, de Mário de Andrade, que também iremos trabalhar aqui em breve, Libertinagem, de Manuel Bandeira, e Batuque, Samba e Macumba, de Cecília Meirelles. Bem, seguindo o próximo, é um pouco difícil de se entender nesse contexto histórico. Alguns vão dizer que ele é uma fase do modernismo, do que estaria aqui dentro, já outros trabalham com o pós-modernismo mesmo, como título, mas vão de 1940 até outro ano, né? Eu estou considerando aqui de 1940 a 1960. Ele surge no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra acabou em 1945 e ele é muito influenciado por transformações tecnológicas que naquele período estavam sendo chamadas de Terceira Revolução Industrial. Aqui ocorre a exploração do humor, a transformação de ambientes cotidianos em espetáculo, que chamamos de espetacularização, o uso da tecnologia na formação das obras, a ausência de valores e regras muito específicos, a mistura entre o real e o imaginário e a produção em série, que reflete essa temática de terceira revolução industrial. Destacamos aqui o pop art, o minimalismo e o expressionismo abstrato, que iremos falar aqui também em breve. E nas obras literárias, eu destaquei aqui Saragarana, de Guimarães Rosa, e O Lustro, de Clarice Lispector. O próximo é a contemporaneidade, que vai de 1960 até hoje, basicamente. Nossa, mas não é muito estranho um período tão longo? Bem, alguns escritores afirmam que nós já estamos em outro período, porém ainda não há um nome específico para ele, embora tenha alguns que já foram sugeridos. É provável que daqui a uns 20 ou 30 anos, por exemplo, as pessoas do futuro já consigam separar isso. Fala, por exemplo, a contemporaneidade foi de 1960 a 2010 e depois disso começou outro. Mas por enquanto nós ainda não temos isso com muita certeza. A sua principal característica é a mistura de características anteriores, porque essas aqui são pessoas, são escritores que trabalharam e estudaram as obras antigas, então elas incorporam isso na hora de fazerem as suas novas, né? Você já deve ter ouvido aquela frase que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É basicamente isso. Também ocorre muita intertextualidade e metalinguagem. Metalinguagem é a língua que fala de si mesmo. Quando, por exemplo, eu escrevo um livro sobre como escrever um livro, é uma metalinguagem. O engajamento social, né, as pautas sociais que aqui estão ganhando mais vapor, como a causa LGBT, o movimento negro, a nova onda do feminismo, entre várias outras questões que nós abordamos hoje em dia, mas que não são tão atuais como algumas pessoas pensam. O engajamento social seria isso, temas cotidianos, né? Às vezes algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia mesmo, a prosa histórica, social, urbana e a utilização de técnicas inovadoras na hora de compor as obras, né? Entre alguns atores podemos citar Ferreira Goulart, Adélia Prado, Paulo Leminski, Cora Coralini, Conceição Evaristo e Manuel Bandeira. Bom pessoal, com isso nós encerramos os movimentos literários. Essa última parte saiu um pouco corrida, né? Você provavelmente está vendo isso em dias diferentes, mas eu gravei as 3 partes, desde o quentismo até hoje, no mesmo dia, né? A noite inteira pesquisando e o dia inteiro escrevendo e falando, a minha garganta já não está mais aguentando. Então, essa parte aí saiu um pouco mais corrida do que eu gostaria, então eu vou tentar colocar um material complementar aí na descrição para você entender melhor. E se no meio dessa correria toda eu tiver cometido algum erro, comenta aí, né? Dá aí a sua opinião também sobre os movimentos literários, né? Vamos trocar aí uma ideia na moralzinha. E no mais, é isso. Acompanhe nosso canal, porque agora estamos postando shorts todos os dias, às 3 horas da tarde, sobre os conteúdos da aula. Então é importante você ver essas aulas para poder responder a eles. No mais, obrigado pela audiência e até a próxima.